Olá pessoal, boa tarde mais uma vez, né? Estamos aqui nos bastidores, iniciando a gravação. Hoje a gente tem a apresentação aí do Delson, né? O Delson Rosário, membro aqui do POP, sobre monitoramento com os hábitos usando LLD. Para quem está aqui pela primeira vez, né? Seja super bem-vindo. Estou vendo aqui uma turma que eu já conheço, outra turma que eu já não conheço, o nome é similar, mas eu não conheço de onde é. Então, aqui pelo bate-papo, peço por favor que façam rodada aí dizendo o nome da instituição, né? Que vocês estão vinculados para a gente poder se conhecer um pouco melhor. E o Net Café, pessoal, é esse momento, né, de compartilhar, né, temas técnicos, né, de TIC, rede, segurança, infraestrutura, etc. Né, e hoje a gente está aí com a prata da casa, né, Delson, e vou deixar que ele próprio se apresente, a gente vai aproveitar bastante aí e aprender com o Delson. Então, Delson, mais uma vez, obrigado. Jogue duro. Valeu, Bonfim. Boa tarde, pessoal. Eu estou olhando aqui as pessoas participantes, alguns me conhecem já, alguns amigos aí do meu antigo trabalho, já vi que o Daniel está ali presente, seu Daniel. Então, os que não me conhecem ainda, eu sou analista de segurança aqui no POP. Eu sou um ex-POP que voltou a ser POP tem mais ou menos uns 8 meses. E aí, essa apresentação de hoje é, assim, nenhuma verdade absoluta, nada que vocês não possam ver fazer de outras formas por aí, mas é uma apresentação sobre um trabalho que eu estou desenvolvendo aí nos últimos 2 meses, que é a reestruturação dos hábitos aqui do POP. E aí, como eu me bati com uma coisa bem legal, que é utilizar o LLD, a descoberta de baixo nível com ele, e aí eu resolvi trazer aqui tanto para a equipe quanto para as outras pessoas que estão aí escutando, porque pode ser útil para vocês também. Então, vamos lá. Eu não vou enxergar o bate-papo, tá? Porque senão eu enxergo o bate-papo, eu enxergo o slide, a tela é pequena aqui. Então, as perguntas eu vou deixando aí no bate-papo. Se alguém quiser me chamar para o áudio, para alguma pergunta que seja pontual no momento, pode fazer, mas eu vou deixar as perguntas aí para o final, certo? Deixa eu fechar o bate-papo aqui e aumentar meu slide para poder enxergar ele direitinho. As perguntas eu penso, Del, aí no final eu te ajudo. Beleza. Se vocês verem olhando para cima, é porque eu tenho um outro monitor em cima também, em algum momento eu olho para cima, tá? Eu não estou pensando. É só ficar dizendo que eu fico pensando aqui quando eu vou olhar para cima. Vamos lá. Tá, contextualizando, assim, para quem já está um pouquinho familiarizado com monitorar coisas, monitorar arquivos, a gente percebe que sempre a gente tem itens repetidos, né? Tem itens bastante repetitivos. Por exemplo, interface em um switch. São várias interfaces, são vários switches com várias interfaces, e aí esses itens vão se repetindo. Processador de um servidor, aí você tem um servidor que tem 4 núcleos, 5 núcleos, 6 núcleos, e isso vão se repetindo. VLANs dentro de um roteador, o roteador tem 10 VLANs, 20 VLANs, 50 VLANs, 100 VLANs, isso também vai se repetindo. E aí, embora sejam repetitivos, nem sempre é a mesma quantidade. Então, por exemplo, um switch pode ter 24 portas, beleza. Mas a gente pode ter um switch que tenha 48 portas. A gente pode ter um switch que tenha mais do que 48 portas. A gente pode ter switch que tenha menos de 48 portas, tenha só 12, sei lá. E aí, a solução que a gente normalmente traz para essas coisas é ter templates padrões para os switches. Aí você vai pensar em ter um template para um switch de 24 portas. Mas, por algum motivo, sua instituição só tem switch de 24 portas, então está atendendo muito bem. Comprou um switch de 48. Caramba, e agora? O que é que eu faço? Vou ter que ter um template para 48 portas. Mas aí ainda vai, porque, bom, modelos de switch não são tantos assim. Mas se a gente descer aqui para modelos de núcleos de servidor, de CPU no servidor, você já começa a ter um pouquinho mais. Você pode ter 2 núcleos, você pode ter 2 processadores de 2 núcleos e ter 4. Você pode ter um processador com 4 núcleos, você pode ter 8, 16, isso aí vai aumentando um pouquinho mais. Mas que mesmo assim, ainda daria para eu ter templates estáticos para cada uma quantidade de núcleos. Beleza? Beleza. E VLANs em um roteador? Esse não dá para fazer um template estático. A não ser que seu ambiente seja muito igual e todos os seus roteadores tenham a mesma quantidade de VLANs, você vai cair num momento em que você vai ter isso muito dinâmico, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, e você vai ter que repetir coisas desnecessariamente, porque você teria que ter padrões estáticos. Mas está longe de dar certo. E aí, como eu faço para criar templates que se ajustem a cada equipamento monitorado?
porque no final das contas o que a gente quer é isso. Se eu tenho 20 portas no switch, eu quero monitorar as 20 portas do switch. Se eu tenho 10 portas só, eu quero monitorar só 10 portas. Se eu tenho 96 portas, eu quero monitorar as 96 portas. Tá? Se eu tenho um processador, eu quero monitorar aquele processador. Mas se eu tenho dois, eu quero monitorar aqueles dois. E não ter templates e configurações diferentes para cada um dos ambientes. E aí o Zabbix faz isso utilizando o que ele chama de LLD, o Low Link Discovery. Ele é um discovery diferente do discovery de rede, tá? Talvez vocês já tenham escutado falar do discovery de rede. Mas no discovery de rede, o propósito é encontrar os hosts de uma rede de forma automática. Como assim? Eu sei que a minha rede de servidores é 192.168.0x, e aí eu quero encontrar todos os servidores que estão naquela rede, sendo que eu não tenho os IPs deles, ou eu tenho os IPs, mas eu quero fazer isso automático. E aí você coloca um discovery de rede, que pode ser, por exemplo, encontrar as portas de Zabbix Agent ativa, ou encontrar os servidores que respondam na porta SSH. E nesse discovery de rede, ele vai pegar os itens que estão, os IPs que responderem na condição que você colocar, e adicionar isso como host dentro do Zabbix. É o discovery de rede. Mas no LLD, o propósito é encontrar os parâmetros de cada host de forma automática. Ou seja, mesmo que você coloque o host lá na mão, que você chegue lá e cadastre um IP, eu quero cadastrar um IP de um switch, mas eu não quero me preocupar com quantas portas aquele switch tem. Eu simplesmente quero que todas as portas estejam no monitoramento. Isso aí é o LLD. Você consegue juntar as duas coisas? Consegue. Você consegue rodar o discovery de rede e o discovery de parâmetros para fazer um negócio totalmente automático. Eu tenho minha rede de switches, eu não quero nem saber o que é que tem ali, eu só quero que esteja tudo monitorando. Então, você vai fazer os dois discoveries e ele vai descobrir cada coisa e trazer organizadinho já dentro dos Zabbix. O passo inicial disso tudo é fazer um item de descoberta. E aí, nos Zabbix, o item de descoberta ele pode ser de alguns tipos. Eu coloquei os 3 aqui, que seriam 3 exemplos que eu vou trazer. Eu vou focar bastante nesse daqui de baixo, porque é o que eu achei que abriu horizontes, a descoberta via SNMP. Mas os outros é legal que a gente saiba, porque são coisas que podem ser úteis. Então, a gente tem uma descoberta via SNMP, tem descoberta via Zabbix Agent, tem descoberta via IPMI, e tem uma forma que essa eu admito a vocês, eu não estudei a fundo, mas você pode fazer uma descoberta via scripts, sendo que esse script precisa retornar um JSON. Se você retornar um JSON de uma forma que o Zabbix entende, ele consegue fazer descoberta via scripts também. Essa eu ainda não botei para funcionar, eu não sei quais foram os contras da solução, mas é possível fazer. Então, usando o Zabbix Agent, você usa as chaves prontas do Zabbix. Então, ele tem chaves prontas para descoberta de disco, para descoberta de interface, em lugares que tem um Zabbix Agent, ou seja, isso é para servidores, não dá para descobrir interfaces no switch, porque não tem o agent rodando lá. Descoberta de processadores, descoberta de processos, dá para descobrir tabelas de um banco, dá para descobrir coisas do Windows diretamente. Então, ele tem várias chaves prontas para fazer essas descobertas. E aí, a partir dessa descoberta, tomar ações de criações de item, de gráfico, de triggers. Para o IPMI, ele também tem duas ou 3 chaves prontas para descoberta via IPMI, que também são coisas que estão nativas dos Zabbix, que dá para se usar, para poder você pegar os resultados. Mas, para SNMP, as possibilidades se tornam muito maiores. E os itens são sempre baseados em SNMP Agent. Por que se tornam maiores? Porque, no final das contas, o que ele faz é descoberta de OID. E aí, os próximos slides eu vou voltar um pouquinho no tempo sobre... falar um pouquinho sobre o protocolo SNMP, para quem está acompanhando aí que não seja muito familiarizado, para poder a gente entender exatamente por que as possibilidades são maiores. Mas, de antemão, o SNMP ele pode estar rodando tanto no seu router, quanto no seu switch, quanto no seu servidor, por exemplo. Ele pode estar rodando num equipamentozinho pequeno que a gente tenha dentro da rede. Então, o SNMP roda em vários lugares. E as MIBs padrões são padrões em todos os lugares. Então, dá para a gente monitorar muita coisa com o SNMP. É realmente um protocolo bem poderoso para monitoramento. E aí, poder utilizá-lo na descoberta e poder utilizá-lo no monitoramento de uma forma mais, digamos que, mais correta, mais assertiva, é bem produtivo para a gente. Os slides são curtos, tá? Porque a ideia é eu mostrar nos Zabbix isso funcionando, mas eu precisava fazer essa introdução antes.
E aí, para entender como funciona a descoberta, vamos entender um pouquinho como é que funciona o SNMP. O SNMP é Simple Network Management Protocol. Então, é um protocolo de gerenciamento da rede, protocolo simples de manejamento da rede, de management não, né, de gerenciamento da rede. Essa mistura de inglês com português nunca fica legal. Mas é um protocolo que ele se diz ser simples e ele realmente é bastante simples. Ele tem um banco de dados que ele chama de MIB, onde as informações ficam meio que guardadas, não exatamente guardadas porque ele vai atualizando de tempos em tempos esse banco de dados. E essa MIB é organizada em forma de uma árvore, onde as folhas são os valores para cada um dos itens. Então, você tem um ponto inicial, que é a raiz, e a partir desse ponto você vai descendo nessa árvore. É uma organização bem de árvore mesmo, então você pode descer de galho em galho até chegar num resultado, que o resultado é o que seria a folha da árvore. E o endereço dessas folhas nós chamamos de OID. Dentro do protocolo SNMP, ele é chamado de OID, ou Object Identifier, que é o identificador de objeto. Então, para cada um dos valores que estão lá dentro da MIB do SNMP, você tem um OID. E no final das contas, o que a gente quer para poder colher esses valores é saber qual OID buscar. Se você sabe qual OID buscar, você vai pegar o valor daquilo que você quer. O saber qual OID buscar não é tão trivial se você não estiver usando as MIBs padrões. Usando as MIBs padrões é mais tranquilo, porque você consegue documentado na internet qual é o ID para cada uma das coisas. Mas se não estiver usando as MIBs padrões, aí você depende das MIBs dos fabricantes e nem sempre é tão trivial assim encontrar os IDs corretos. Por exemplo, eu quero monitorar a temperatura do switch, cada fabricante faz de um jeito e acaba que você encontrar o ID que monitora a temperatura não é tão trivial. E isso também faz com que não dê para fazer coisas automáticas para isso, né? Porque se o ID muda, você fica meio que perdido em qual ID usar. Mas o que acontece é que algumas dessas folhas são relacionadas, pois dizem respeito ao mesmo item a ser monitorado. E ele mantém isso de uma forma estruturada. Como assim relacionadas? Pensem que o SNMP ele vai dar o tráfego entrante na interface, o tráfego de saída na interface, a quantidade de erros de entrada na interface, a quantidade de erros de saída da interface, a descrição da interface. Então, observe que eu estou sempre falando da interface. Sendo uma mesma interface, o SNMP ele tenta manter isso de uma forma estruturada, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, para que esses itens não fiquem desassociados lá dentro da tabela, dentro do banco de dados. Eles ficam, de alguma forma, associados, tá? E aí, essa associação é o que faz com que a gente possa fazer uma descoberta pelos ABICs, utilizando esses OIDs e fazer as coisas funcionarem de uma forma automática. E aí, pegando como exemplo as entradas, por exemplo, de IFDESC e o IFSTATUS, que são duas entradas da MIB padrão, do SNMP. Deixa eu passar o slide. O IFDESC, o ID do IFDESC, ele tem uma forma do seguinte aqui, ó, 136121222X, onde o X é o identificador da interface que ele está dando a descrição. Cada um desses números aqui, eles têm traduções sobre o que é cada um deles dentro da raiz do SNMP, mas eu não peguei isso. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo, vocês conseguem ver isso aí na definição do protocolo. Então, aqui eu estou caminhando dentro da árvore do SNMP, então eu pego o 1, depois eu vou para o 3, para o 6, para o 1, 2, e assim vai, até eu chegar no X, que seria a folha, que é a interface. Se você fizer um comando de get para isso, é ID aqui, não com X, óbvio, mas com o que diz o código da interface, ele vai te trazer a description da interface. Já para o IFSTATUS, é o ID da seguinte forma, 1, 3, 6, 1, 2, 2, 1, 8, você observa que ele só muda aqui o 8, né? Chegou nesse momento aqui, ele pegou outro caminho. E o X é o mesmo X do identificador da interface. Então, ou seja, sabendo o identificador, podemos pegar todas as informações referentes a uma interface que sigam esse padrão aqui de terminar com identificação da interface, certo? Sendo que existe uma MIB, ou na verdade existe um ID, uma parte da árvore da MIB, que diz quais são os IDs das interfaces. Então, ele diz o que é cada um daqueles IDs. Ele vai dizer, por exemplo, que o ID 1 é 1, o ID 2 é 2, o ID 3 é 3. Acaba sendo meio redundante essa informação,
mas para você pegar dinamicamente, isso acaba tornando-se útil. Tá? E usando a description também, você pega o que é cada um desses IDs. Né? O que é o ID 1 é uma description, o ID 2 é outra description, e assim vai. E aí, como eu falei, sabendo o identificador, a gente pode pegar todas as informações, porque tudo da MIB padrão. Então, aqui o trocadilho do que toda MIB padrão segue esse padrão. Então, tudo que está dentro da MIB padrão é erros, descartes, status, description, tudo que está dentro da MIB padrão, ela segue esse padrão, sendo redundante mesmo, de ser uma porção da árvore, ponto, um ID, que é o mesmo, de se a interface for a mesma. Então, essas informações básicas, que são as coisas que a MIB padrão monitora, vão estar lá dessa mesma forma para todos os equipamentos. Você consegue quase que criar um único template que contemple todos os equipamentos de todos os fabricantes, se forem apenas para monitorar as coisas básicas, via SNMP. Então, se eu quero simplesmente saber a description da porta e o tráfego de uma porta, eu não preciso ter um template para Cisco, um template para Extreme, um template para cada uma das coisas, não. A gente consegue fazer a descoberta de uma forma que um mesmo template vai funcionar para todos os fabricantes. E aí, o slide termina aqui. Por que o slide termina aqui? Porque a ideia é eu mostrar isso funcionando nos hábitos. Aí, deixa eu só mudar a forma que está a minha tela aqui, porque eu vou precisar compartilhar a tela dos hábitos. Só um minutinho. Esse aqui para cima. Bom, se tiver alguma pergunta que eu já posso responder agora, então, quando eu estou trocando a tela. Eu continuo sem ver o chat, tá? Ok. Os meios de descoberta do IDs é uma boa pergunta. Massa, Ednei. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui, como fazer. Essa pergunta eu peguei aqui no chat agora. Vou voltar aqui a não ver o chat. Vocês estão vendo minha tela? Alguém me disse se está ok aí? Estamos, Del. Muito obrigado, Dri. Então, vamos lá. Eu estou aqui com os Zabbix novo aqui do POP, é o que a gente está em migração, é o Zabbix no ambiente de teste. E aí eu estou aqui com ele aberto exatamente na descoberta. Mas eu vou mostrar a vocês onde isso fica aqui, para poder a gente não se perder. Então, olhando para os templates dos Zabbix, ele tem que tomar cuidado para não mostrar informações sensíveis, por isso que eu já fui na tela certa, tá? Mas olhando para os templates dos Zabbix, a partir do Zabbix 3, se eu não me engano, ou Zabbix 4, ele colocou esse item aqui, que é o item de tipo descoberta. E aí aqui eu vou abrir o item de descoberta aqui que eu fiz, esse daqui eu criei do zero, que é descoberta das interfaces ativas. Por exemplo, esse item aqui, o item padrão dos Zabbix, ele descobre todas as interfaces de um switch. Mas não é esse o meu caso. No meu caso, eu queria que ele pegasse apenas as interfaces que estão ativas no momento. Eu não quero que ele pegue as interfaces que não estão ativas. Sendo que alguém pode se perguntar, não, mas se for uma interface que estava down no momento, tudo bem. Esse item também ele fica rodando de tempos em tempos. Então, por exemplo, esse é o intervalo de atualização aqui, eu digo em quanto tempo ele vai rodar. Então, se for uma interface que não está ativa no momento que ele rodou, em menos de 30 minutos, ou pelo menos no máximo em 30 minutos, ele vai rodar e vai pegar aquela interface quando ela estiver ativa em algum momento. Tá? Então, aqui é a cara do item de descoberta, tá? E aí, utilizando o agente SNMP, eu posso mostrar depois os outros itens, mas utilizando o agente SNMP é simplesmente a gente fazer isso. Agente SNMP, uma chave que pode ser qualquer coisa, isso aqui é uma chave, vai ser um nome que eu vou dar, e aí eu vou ter um item do tipo Discovery. Aqui que está a mágica da coisa, o X da questão. Eu vou ter que descobrir agora tudo o que eu quero usar para fazer os meus itens e fazer os meus triggers e fazer os meus gráficos. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui que ele vai fazer uma descoberta nesse ID aqui, 13612.12212, que é o ID que me dá a descrição da interface. E vai guardar isso na macro ifdesk. Então, para quem não está familiarizado aí com os Zabbix,
se eu fizer esse colchetes, ou se tiver um dólar para as macros que são definidas pelos ABICs, a gente está falando sobre macros, tá? Então, colchete ifdesc vai ser o nome da minha macro, e ele vai pegar o que eu descobri dentro do seu ID. Eu tenho o colchete ifstatus, que é o que vai me dar o status da interface, e aí ele vai guardar o que ele descobrir nesse ID. Eu tenho também a macro ifid, que é o ID da interface dentro do SNMP, e aí ele vai pegar esse ID aqui. Eu falando ID e OID, tá confuso, mas eu espero que vocês estejam pegando aí qual a diferença das duas coisas. Eu peguei a macro também iftype, que ele vai me dizer qual é o tipo da interface, tá dentro desse ID aqui. Eu peguei a macro ifDisplay. Esse template aqui eu fiz especificamente para o Extreme, então isso aqui, por exemplo, não é da MIB padrão, esse ifDisplay. Se vocês pegarem, ele tem um número muito alto aqui no meio, porque ele não está mais na MIB padrão, ele é da MIB da Extreme. Nem todos implementam esse ifDisplay. Então, eu coloquei aqui, tá vendo, o ifDisplay. O que é que eu tenho disso? O que é que eu vou ter desse resultado aqui? Como essas coisas são todas relacionadas, ele vai descobrir, por exemplo, quando ele pegar um valor do ifdesc, ele vai ter o ifstatus, o ifid, o iftype, o ifDisplay daquele valor. Então, eu vou ter essas informações de cada uma das interfaces que ele descobrir lá do meu switch. Tá? Beleza, descobri muita coisa, mas, Delcio, você ainda não fez nada, você só fez descobrir. Fato. Até aqui eu só fiz descobrir. E aí, os outros campos disso aqui é que fazem a mágica acontecer no final das contas. Então, eu tenho, por exemplo, um pré-processamento, porque esse campo aqui, como eu falei, né, esse eu fiz especificamente para Extreme. Esse campo aqui, o ifdesc, que é a descrição da interface, ele sempre me traz, por exemplo, X450E-24P, porte e o número da porta. Nas description, o que eu quero, na verdade, é somente o número da porta. Então, se eu só quero o número da porta, eu não tenho por que pegar esse negócio todo. Então, dá para você fazer um pré-processamento do que você pega e alterar, substituir e validar e coisas do tipo aqui. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui que eu estou fazendo é limpar essa parte aqui, ele vai pegar onde tiver isso aqui e substituir por um branco, então ele vai limpar isso aqui. Nesse daqui, por exemplo, eu não quero que ele simplesmente limpe, eu quero que ele coloque ele troque port channel por PC, então ele vai fazer isso. Tem alguns switches que era Ethernet, e aí eu substituí, e vocês veem que tem vários modelos de Extremes aqui, porque cada modelo do Extreme ele mostra isso de uma forma, e aí eu tive que sair colocando aqui para poder limpar. Essa parte que você faz do pré-processamento, que é exatamente a limpeza dos seus dados, dos dados que você vai pegar. Pode fazer a limpeza de qualquer uma daquelas macros que eu criei lá. E tem algumas formas de fazer a limpeza. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma expressão regular, que eu me bati pra caramba e não consegui avançar, mas tudo bem, eu tenho que deixar as coisas, assim, transparentes, sabe? Você pode dizer se ele vai pegar um XML, você pode tratar o XML aqui. Se ele pegar um JSON, você pode tratar o JSON aqui. Você pode usar um JavaScript para fazer alguma coisa. Você pode validar o campo, para verificar se tem erro no JSON, no XML, se ele for usar, lógico. Então, dá para fazer algumas coisas nesse pré-processamento, que é você vai fazer, antes de eu ter o meu dado, ele vai fazer alguma coisa com o meu dado. As macros também dá para criar macros aqui, se for o retorno for JSON, então eu consigo criar macros diretamente aqui com o retorno. Ao invés de eu usar isso depois, eu já crio aqui diretamente. Vocês percebem que está em branco, porque eu estou usando o SNMP, eu não estou usando o JSON. E aí, aqui vem a mágica do eu quero pegar todas as interfaces, mas eu só quero pegar as que estão ativas. Aqui é que vem a mágica. Se você, inclusive a pergunta que estava no chat, deixa eu olhar de novo aqui para poder falar, a pergunta do Ednei sobre como descobrir os IDs, você fazendo o SNMP Walk, você vai pegar várias informações lá, então eu costumo descobrir o ID assim, eu sei o que é que eu quero e busco lá dentro da árvore do SNMP onde é que está essa informação. Então, por exemplo, fazendo uma busca na árvore, na parte do if description, eu, por exemplo, encontrei que algumas coisas alguns switches, ele pegava ETH0 e TH1, switches um pouquinho maiores, que são interfaces que, para a gente monitorando a rede, não dizem muita coisa. Então, um dos filtros que eu faço se a descrição, na verdade, aqui, se é o contrário, tá? Embora ele não corresponde aqui,
mas ele está dizendo que ele só vai aceitar se a descrição não corresponde a ETH0 asterístico alguma coisa. Ele só vai pegar se for isso, tá? Então, pensem que é meio ao contrário. E a outra mágica é, como eu estou pegando o status da interface, nesse momento aqui eu digo que eu só quero os itens e que o f-status seja 1. Ou seja, eu só vou pegar as interfaces em que o if-status seja 1, interface ativa. Tá? E uma outra coisa que eu fiz aqui também, o if-type, que aí vocês podem estar se perguntando, caramba, para que pegou o tipo lá atrás? Pegou o tipo pelo seguinte, se você fizer o walk, você vai ver que ele cita como interface as VLANs também. Então, como o VLAN é uma interface VLAN dentro da maioria dos suítes, então eles ficam lá junto com as outras interfaces. Porém, VLAN é de um tipo diferente. Então, eu estou dizendo aqui que eu só quero o if-type que seja do tipo 6, que é o Ethernet. Então, com esses 3 valores aqui, eu estou dizendo que eu não quero pegar nada que tenha ETH alguma coisa. Poderia ser qualquer outra expressão, ou, por exemplo, se você está trabalhando com switch Cisco, só quer pegar as interfaces de que seja gigabit. Então, eu poderia dizer que eu não quero pegar nada que seja FE alguma coisa. Eu só quero pegar que seja GE alguma coisa. Tem alguns suítes que a description te diz qual é o tipo da porta. Então, daria para colocar aqui. O status eu quero qualquer status, então poderia não ter isso aqui, eu coloquei só para as ativas. O type poderia ser 6, mas no caso eu tenho uma outra discovery aqui que eu posso mostrar depois, que eu pego as VLANs, então eu vou pegar exatamente o type das VLANs, eu não quero o type das interfaces. E aqui a gente vai arrumando de acordo com o que a gente quer pegar. Tá? Essa parte do sobrepor também eu não utilizei, inclusive eu nem adicionei nada aqui, porque também é para sobrepor algumas regras em alguns casos específicos, e aí eu não vi ainda a necessidade de fazer isso. Mas beleza, se vocês estão acompanhando, o que é que eu tenho até agora? Eu tenho a description, eu tenho o status, eu tenho o ID, eu tenho o type e tenho o display de todas as portas que não sejam ETH e que não tenham o nome ETH e que estejam ativas no momento. Tá, massa. Mas aí o que é que eu faço com isso? O que eu faço com isso é a parte do protótipo de item. Aqui que começa a brincadeira a ficar legal. O que é que eu quero monitorar no fim das contas? Eu quero monitorar, por exemplo, nesse meu item aqui, eu quero monitorar o status admin da porta. O status admin da porta é um outro OID do SNMP que eu não peguei. Eu não usei ele na descoberta. Mas eu não preciso usar ele na descoberta. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar as macros que eu usei na descoberta para construir o meu item dinamicamente. Então, eu tenho admin status da porta. Meu if description vai ter lá o número da porta. Tipo, agente SNMP, a chave não precisa seguir um padrão, mas normalmente a gente segue esse padrão aqui, ou então o nome traduzido do SNMP. E aí, aqui é que está o X da questão. O ID. Qual é o ID? O ID é exatamente o ID de admin status para qualquer porta, que é 136.1.2.122.1.7, ponto o ID da interface. Que eu consegui dinamicamente no passo anterior lá. Então, ele vai fazer aqui, o que ele vai fazer aqui é o seguinte. Para cada uma das interfaces que ele pegar na minha descoberta, ele vai criar um item admin status da porta com o nome daquela porta que ele descobriu, da forma que ele descobriu, que é simplesmente buscar o valor desse ID aqui com o ID da porta. Tá? Vocês percebem que as configurações, para quem já mexeu com os hábitos, as configurações do item é igual a qualquer outro item, então você pode dizer intervalo de atualização, dizer qual é a unidade, dizer qual é o tipo, você consegue fazer uma alteração do valor, por exemplo, eu estou dizendo aqui que o valor dele é um port status, então ao invés de ele mostrar 1, ele vai mostrar up, ao invés de mostrar 0, ele mostra down, dizer qual é a aplicação, todas as outras coisas que você consegue fazer com o item normal, sendo que esse item aqui vai ser um item dinâmico. Ele pode ter um pré-processamento também antes, da mesma forma que a descoberta você tem um processamento, você pode fazer pré-processamentos aqui, mas eu também não tive necessidade de fazer, eu fiz apenas o item dinâmico. Dessa forma, eu fiz 3 itens, para o admin status, para a quantidade de pacotes dropados, para status da porta. Talvez para vocês aí que estão assistindo, que estão acompanhando, seja útil o tráfego da porta. Porque aqui no POP a gente não monitora tráfego dentro dos hábitos, a gente monitora tráfego com outra ferramenta.
Mas o tráfego da porta também poderia estar aqui nessa lista, buscando de forma dinâmica o tráfego da porta. E o outro protótipo a ser criado é, beleza, o admin status está lá. Mas você ter o admin status não necessariamente vai te dar um alerta ou vai te dar alguma informação sobre isso. Então, outra coisa que você faz na descoberta é, aqui já não tão mais dinâmico, mas essa dinamicidade aqui já é atrelada ao item. Então, também, para cada item que ele criar, para cada porta que ele achar, ele vai criar um trigger da porta, usando o ifdesk, a macro ifdesk, tá? O hostname aqui, para poder não me perder em qual host é essa porta, quando tiver um alerta de vários. E a expressão é que ele vai pegar exatamente aquela expressão lá, sendo que ele vai pegar uma expressão, deixa eu adicionar aqui uma para vocês darem, para vocês perceberem, ele tem selecionar uma expressão que seria uma expressão fixa, ou selecionar um protótipo. Então, aqui eu consigo selecionar um item que é protótipo. Porque se eu selecionar uma expressão fixa, ele não vai alterar essa expressão aqui de um trigger para o outro e vai olhar, todos os triggers vão olhar para o mesmo lugar. Então, também não vai funcionar da forma adequada. Então, você adiciona um protótipo e aí ele vai sempre pegar o resultado do protótipo. Não do mesmo protótipo, tá? Porque como é um protótipo, em cada interface esse protótipo vai mudar de uma forma diferente. Da mesma forma, dá para fazer as mesmas coisas dá para fazer com todos os triggers, fechamento de evento, geração de eventos dissidente e tal, da mesma configuração. Dá para gerar etiquetas, dá para gerar dependência, o resto da configuração do trigger é igualzinho. Tá? E, embora esse aqui não tenha, eu também posso criar um protótipo de gráfico. E aí, eu iria adicionar também um protótipo de item, e aí eu posso dizer, por exemplo, dos pacotes dropados da rede. Isso aqui que eu fiz vai fazer com que eu tenha um gráfico. Para cada interface que ele encontrar, ele vai criar um gráfico com os pacotes dropados da rede, dropados na porta, e com esses mesmos parâmetros aqui iguais para todos. Então, eu vou dizer se é a linha, se é a preenchida, o que vai ter na esquerda, direita e tal. Da mesma forma que a gente cria um gráfico na mão, mas aqui vai ser criado dinamicamente. Não vou criar esse gráfico, não. E aí, deixa eu voltar aqui para a regra de descoberta. Ou seja, no final das contas, o que a gente faz? A gente cria uma regra de discovery que encontra as nossas macros, e com essas macros, a gente constrói os protótipos de item, o protótipo de trigger, o protótipo de gráfico, o protótipo de host também, embora esse de host aqui está mais atrelado à descoberta da rede, como eu falei lá no início, que é uma coisa de pouco diferente, mas você consegue criar protótipos de host por aqui, a partir da descoberta da rede, tá? Ou a gente também usa aquela descoberta que a gente fez, espera aí que eu cliquei no lugar errado, não, só desceu aqui. A gente também usa essa descoberta que a gente fez para fazer os filtros e para fazer o pré-processamento. Então, Delson, o que é que eu vou colocar nesse discovery? É tudo que eu quero monitorar? Não. Você coloca no discovery tudo que vai ser utilizado para a construção dos itens e dos triggers ou para a própria descoberta em si. Você sempre vai ter lá no discovery uma das duas coisas. Se você tem alguma variável que você precisa para filtrar de alguma forma, você tem que colocar lá no discovery. Se você precisa de alguma variável que você vai precisar para construir o item, que normalmente para construir os itens a gente só precisa do IFID, então você precisa estar no discovery. Eu estava pesquisando recentemente que eu queria, por exemplo, pegar só as interfaces de cobre, ou só as interfaces de fibra. Então, isso não está na SNMP padrão, não é na MIB padrão. E aí, se, por exemplo, se o switch que você quer tem isso na sua MIB, dá para fazer dessa mesma forma aqui, você pegar apenas interface de fibra ou apenas interface de cobre e criar parâmetros diferentes para cada uma das coisas. Entendam que eu criei isso aqui porque eu queria monitorar as interfaces apenas ativas. Mas poderia, por exemplo, eu monitorar as interfaces ativas de uma forma e monitorar as interfaces que não estão ativas no momento de outra forma. Então, eu teria itens específicos para as interfaces ativas e itens específicos para as interfaces que não estão ativas. Ou qualquer outra coisa que vocês pensem. Isso aqui os Zabbix têm essas coisas, né? As funções dele te dá um leque de opções e vocês têm que parar para pensar, poxa, o que é exatamente que eu preciso? Antes de colocar alguma para configurar. Vou voltar para todos os templates aqui, só para mostrar um outro exemplo. É nesse aqui que eu tenho a descoberta de VLAN. Pronto. Nesse daqui, por exemplo, eu fiz a descoberta de VLAN. Esse daqui já é
já usa 2 IDs que são específicos da Extreme, porque a Extreme tem a descrição da VLAN em um lugar, em um ID, e tem o ID da VLAN, que não é o ID da VLAN da forma que a gente conhece, mas é o ID SNMP da VLAN, que fica em outro ID específico. Então, eu pego eles dois aqui, e é o mesmo pensamento daquele outro lá. O que é que eu quero? Eu tenho um protótipo de item, que aqui é um script que a gente executa, que vai usar a description da VLAN para poder passar o parâmetro para o meu script aqui, entendeu? E deixa eu voltar aqui na descoberta. Essa daqui não tem nenhum pré-processamento, mas tem um filtro porque, por exemplo, eu não quero pegar a VLAN de gerência. Então, eu só vou pegar qualquer VLAN em que a description não corresponda a MGMT. Isso aqui eu fui ajustando a partir das respostas que eu tinha. Então, cada resposta é diferente. Opa, isso não deveria estar aqui, remove. Opa, está faltando isso, adiciona. E fui fazendo dinamicamente até chegar no resultado devido. Tá? E aí, como é que fica no final, Deus? Eu tenho um template, eu aponto para um host, e a partir desse host eu consigo, vocês vão ter tamanhos dinâmicos dos itens no host. Dependendo do host, você vai ter, como aqui é portas ativas, você pode ter apenas 5 portas ativas, ele vai monitorar apenas 5 portas, e se ele tiver 10 portas ativas, ele vai monitorar as 10 portas e coisas do tipo. Deixa eu só ver se eu tenho algum pronto. Não, a parte de servidor eu ainda não fiz, é a parte que eu ainda estou mexendo, então não tenho nenhuma descoberta de servidor pronta. Mas eu consigo mostrar, por exemplo, deixa eu pegar aqui o template Linux, como esse é o ambiente de teste. Então, para criar uma regra aqui de servidor, por exemplo, eu teria que dizer que ele é um agente Zabbix e usar uma chave. As chaves estão na documentação dos Zabbix, eu não sei nenhuma de cor aqui para te dizer, mas, por exemplo, eu sei que tem uma FS, alguma coisa assim, que é a de descoberta de disco. E aí, essas chaves prontas dos Zabbix, eles já te dão valores de macros prontos. Você não precisa dizer qual é a macro que você vai utilizar. E aí, inclusive, na documentação dos Zabbix, ele tem filtros padrões, porque, por exemplo, digamos que eu vou descobrir os pontos de montagem do Linux. Aí ele vai achar lá o /var, /sr, /etc, o /touro, /home e vários outros. Então, ele tem filtros prontos para, por exemplo, eu só quero pegar os pontos de montagem que são relativos ao sistema. Eu não quero pegar o /home, por exemplo. Então, ele já tem até filtros prontos lá para vocês colocarem aqui na parte aqui, né? É aqui. É porque eu não coloquei qual era a marca. Mas, não, na parte de pré-processamento, desculpa. Na parte de expressão regular, para poder você dizer qual é o que é que você espera deles. Isso tudo na documentação dos Zabbix tem bem feitinho, bem bonitinho, para poder a gente pegar. Minha apresentação eu fiz para poder tentar dar dentro do tempo de 1 hora, né, de café seria 1 hora, mas Zabbix é uma coisa que se eu explorar muito a fundo, a gente passa o resto da tarde aqui falando, porque é muita coisa mesmo que ele consegue fazer. Mas eu espero que tenha dado mais ou menos para vocês entenderem, para vocês pegarem o poder que essa ferramenta tem dessa forma de descoberta. A gente aqui no POP, o Zabbix, que a gente tem chamado de Zabbix antigo, ele tinha pelo menos uns 25 templates. E a gente está trabalhando agora já com 16 templates. Eu consegui diminuir alguns templates aqui, exatamente por fazer dessa forma. Ah, Delson, mas você falou que serviria para todos, mas você está com um template Extreme aí, por exemplo. Fato. Porque, como eu mostrei a vocês, eu uso uma parte do SNMP que está apenas na MIB do Extreme, que na MIB do Cisco é de outra forma, que na MIB do ZTE é de outra forma, na MIB do Juniper é outra forma. Então, essas coisas específicas ainda fazem vocês precisarem ter uma por fabricante, às vezes ter uma por modelo de switch, mas modelo é muito mais difícil vocês precisarem uma por modelo, porque o fabricante normalmente ele implementa as MIBs em todos os modelos, mesmo que com parâmetros diferentes, mas em todos os modelos. Mas, por exemplo, como eu comentei lá no início, se vocês querem monitorar apenas tráfego da interface, erros da interface, descarte da interface, que é uma coisa da MIB padrão, isso aqui torna-se, esse conglomerado aqui de Cisco, Juniper, Extreme, ZTE, Huawei, seja lá o que for, se torna um template apenas.
e você vai aplicar no seu switch e na rede toda, em todos os switches, ele vai pegar todos os itens dinamicamente de acordo com cada um dos switches. Lógico que isso vai fazer com que filtros como aquele que eu fiz lá para poder pegar apenas o número da porta, que no Extreme eu tive que botar o nome de cada um dos switches ali para poder limpar isso no Extreme, na Cisco, se eu não me engano, o Cisco ou o HP, ele não retorna o nome, ele retorna só o número da porta realmente. Então, eu já não precisaria limpar. Mas, por exemplo, na Juniper, retorne o Juniper alguma coisa, você teria que ter mais um filtro, ou você teria coisas que você não quer aparecendo. Então, pessoal, é isso. Não vou me alongar, não, porque eu quero deixar espaço aí para as perguntas de cada um de vocês. Eu vou voltar aqui a minha tela para ver o chat, para poder ver o que é que eu quero, o que é que vocês perguntaram. Cristino já levantou a mão, não sei se tem alguma pergunta antes da de Cristino. O que é que você pegou aí, Bonfim? Alô? Como faz? Estava falando com o microfone fechado aqui. Então, a questão, Del, que tem aqui antes é a de Barreto, 1432, logo antes da mão de Cristino levantada. Pronto. Tem alguns switches modulares que possuem ID de interface que são composições de módulo de interface, tipo 2.1, 3.2.1. Isso, Barreto. Existe sim, mas, como eu falei, aquele ID que eu pego é o ID do SNMP. Então, no final das contas, dentro do SNMP, esse 2.1 aí, ele vai virar, às vezes vira 2001, aí você vai ter 3001, 3021. Então, dentro do SNMP, isso sempre é um número inteiro, que é isso que eu vou pegar. O que, vamos lá, modifica nisso aí é na description. Aí na description, sim, eu vou ter sempre algumas coisas que vão ser porta 21, porta 22, e vou ter o 21, 23, 231, 21, entendeu? Essas coisas vão modificar. Mas dentro do SNMP, não. Dentro do SNMP, eles sempre são números. É simplesmente eu pegar que número vai ser esse e utilizar. Cris, queria abrir seu microfone, por favor. Olá, câmbio, som. Me ouvindo? Claro. Perfeito. Muito interessante, Delson, essa questão aí que você apresentou. Eu quero ter um pensamento invertido agora, se vocês me ajudem aí, por favor. No mundo perfeito, numa rede toda documentada, com as build bonitinho, né? Você sabendo cada porta de cada switch vai para determinado lugar. É muito simples você ter até um controle muito melhor, óbvio. Mas pensando assim, no mundo real, ainda mais tendo uma segregação de atividades, né? Um setor cuida da parte lógica e um setor cuida da parte física. E essa parte física ainda é terceirizada e a gente não tem esse comprometimento, assim, vamos dizer, mais um cuidado dos recursos que a gente tem. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no nosso caso aqui na UFBA, a gente tem quase 800 suítes. Então, é muito comum uma unidade, um setor, faz uma reforma, e aí quer 5 pontos de redes novos, né, 10 pontos de redes novos. E o que acontece? O cara chega lá e olha no rack, os cabos estão todos conectados no patch panel, no switch. Primeira coisa que faz, o menor esforço liga para lá para o setor e pede um switch. E a gente não tem essa documentação. A gente embreou um esforço no passado aí de tentar ter uma visão invertida do que você apresentou. Você apresentou as interfaces ativas. O que a gente quer, na realidade, seria interfaces que não estão ativas há, sei lá, mais de 60 dias, 90 dias, que indicaria que aquele ponto não foi usado e não está sendo usado. Por intermédio de gráfico, de um relatório, alguma coisa assim. Mas tomando em consideração também que o servidor de monitoramento, ele não é só de redes. Imagine que você tem ambiente de virtualização, você tem outros ambientes que estão naquele servidor. E você fazer um uso de um discover desse, você está injetando tráfego muito grande constantemente na rede, você está sobrecarregando
o processamento de um servidor, se não for um servidor relativamente parrudo, em algum momento vai sentir esse baque. Aí eu pergunto a você, qual seria a alternativa? Eu tentei, não sei, eu não me senti de segurança, por exemplo, no NetDisco. No NetDisco, não sei se você conhece, existe uma opção lá de relatório que você flaga lá, quantos anos aquela interface está down. Eu não me senti muito seguro em levar em consideração aquela informação, porque eu bloqueei algumas portas e logo em seguida vi que essas portas, naquele filtro, não estavam funcionando. Então, dentro dos ABICs, eu pergunto a você, existe uma maneira tranquila, suportável? Eu tenho que criar proxies para fazer isso, criar um proxy específico para tirar esse processamento, meu amigo Delcio? Meu amigo Cristino, excelente pergunta. Antes de eu responder, deixa eu dar um salve aí para os meus amigos aí, Isaac, Jackson, Daniel, a galera que trabalhou comigo. Muito obrigado por estarem aqui me prestigiando ainda. Então, sejam bem-vindos, galera. Cristino, é o seguinte, para poder buscar, dessa mesma forma que eu te mostrei, eu cheguei até a comentar lá na hora que eu estava falando, que da mesma forma que você consegue pegar as interfaces que estão ativas, você consegue pegar as interfaces que não estão inativas e simplesmente pelo status. Mas a sua colocação de isso vai onerar o servidor é muito bem colocada. O Discovery, ele é um processo dentro dos ABICs. Então, ele não roda junto com o monitoramento dos ABICs, é um processo à parte, porém, ele vai rodar utilizando os mesmos recursos dos ABICs, porque está tudo dentro do mesmo servidor. Uma solução é o que o Jonatas comentou, de usar proxies, porque aí você teria o monitoramento em si em outro lugar. O Discovery não seria nenhum proxy, tá? O Discovery continuaria rodando no servidor, mas o monitoramento em si estaria rodando em outro lugar, e aí você poderia aproveitar melhor isso. Mas, assim, não tem muito para onde correr do causar um overhead na rede. Isso não tem muito para onde correr, porque em tudo que você quer descobrir, você tem que fazer essa inserção de tráfego na rede para poder descobrir as coisas. Não tem muito para onde correr. Mas talvez a inserção de tráfego não seja tão grande assim. Que dá para fazer também, por exemplo, você viu que o meu Discovery aqui ele roda de 30 em 30 minutos. Você não precisa um Discovery de 30 em 30 minutos. Você dá para colocar esse Discovery aí para rodar uma vez por dia. E aí você rodar isso num horário que não esteja a rede muito em produção. Estou olhando para cima porque eu vi que apareceu um roxinho aqui na minha conexão. Tá tudo legal aí? Vocês estão me ouvindo bem? Valeu, Bonfas. Pois, então, você pode botar isso para rodar em um momento em que você não tenha muito uso da rede, exatamente para poder pegar essas informações, e como as informações vão estar lá nos ABICs o tempo inteiro, você vai fazer o uso dessas informações depois. Mas, realmente, assim, não tem mágica no fim das contas. Eu conheço o NetDisco, que eu já ouvi falar, e tem uma ferramenta da HP também que utiliza, que faz esse discovery de rede quando os seus switches são HP. Se não me engano, a Cisco tem um discovery de rede, como o Dri falou, não tem almoço grátis, tudo tem curso, exatamente. Tem vários fornecedores que têm esses discovery de rede, mas é aquela coisa. Como é que você vai fazer para descobrir se você não injetar tráfego? E tudo que você vai descobrir, você tem que perguntar a alguém, você tem que verificar alguma coisa. A ideia é injetar o mínimo de tráfego possível e injetar esse tráfego de uma forma controlada. Mas ter tráfego não tem muito para onde correr. Inclusive, realmente te indico, se você precisa saber quais são as portas que estão inativas, isso aqui é uma mão na roda, tá? Você vai pegar todas as que estão inativas, você pode pegar, inclusive, fazer uma comparação entre as que estão down, porque não tem um cabo ou porque não tem nada do outro lado, e as que estão down porque alguém desativou no switch. Então, se algum protocolo desativar a porta, ou se você desativar a porta por algum motivo, ele também é uma outra ID, você pode pegar e fazer essa comparação. Se for os dois, você tem isso em um alerta e tal. Se uma porta que estava desativa ativar, ele consegue ter um alerta também. E ele também, como fica sempre monitorando, se os status mudarem, ele te diz na tela dos itens o que é que tem de novo, o que é que tem de velho, o que é que vai sumir, o que é que não vai sumir. Então, dá para fazer bastante coisa com ele. Espero ter respondido, Cris. Eu já vi que você está chorando aí, mas, bom, as notícias não são boas no fim das contas. Redes grandes como a da UFBA sempre dão trabalho grandes para a gente. Muito fora que a gente tem 300 tipos de switch, né? Isso. No meu tempo eram menos, mas, bom, já eram muitos. Mas, realmente, as redes grandes e os desafios também são grandes. Já dizia o tio Ben, né?
mais gente digitando. Mais alguma questão, pessoal? Enquanto o pessoal nos escrevem, tem mais alguém que faz alguma questão por voz para Delson? Del, enquanto a galera se anima, eu tenho uma questão. Você chegou a fazer algum comparativo, alguma análise, mesmo que mais rápida, de incluir um ativo no monitoramento, seja criando um único ativo, um template, do modelo tradicional, onde você tem que ficar criando um template, registrando o edit individualmente, e com o uso do LLD para poder ver os ganhos, né, de tempo, de qualidade do que monitorar, etc.? Assim, não fiz uma análise em específico, mas, assim, uma coisa que você percebe, que, aliás, acho que foi uma coisa que você falou comigo, que a gente percebe bem na cara, assim, comprei um modelo novo de suíte. Comprei um modelo novo de suíte, não é com o LLD, não é preocupação nenhuma para mim. Você pode chegar lá e adicionar o host, pronto. Mas, se forem itens específicos, se forem uma coisa fixa, com certeza você pode ter uma dor de cabeça, porque você vai ter que criar um novo template, você vai ter que descobrir tudo de novo, pegar todos os SNMP de novo. E aí a gente pensando no ambiente, como o Cristino falou, de 300 suítes diferentes, caramba, são 300 SNMPs walk para você descobrir particularidade de cada um desses suítes. Então, assim, existem claras visões de melhoria para coisas desse tipo, entendeu? Agora, quanto a monitoramento em si, isso aí é o próximo passo. Eu não cheguei a ver se, por exemplo, a gente vai processar menos, gastar menos memória por ter itens específicos, mas isso é bem esperado, porque mesmo que um item esteja desabilitado lá nos ABICs, ele está lá nos ABICs, então você está gastando ao menos o espaço de banco de dados dos ABICs. E se ele tiver habilitado, piorou mais ainda, porque você está gastando pelo menos 2 processos dos ABICs ativamente, de ficar verificando se esse item teve algum retorno, teve retorno, para um item que, na verdade, nunca vai retornar, porque é uma coisa que não existe mais. Então, esse ganho, com certeza, a gente vai ter. Eu não cheguei a fazer um teste para verificar, mas com certeza a gente vai ter. E aí, é um ponto bem positivo para redes grandes como a rede da UFO. Exato, é um ponto positivo para redes grandes. Se para a gente, que é uma rede não tão grande assim, já é positivo, imagina para a rede como a UFO aí, de 800 hosts. É um ponto bem positivo. E aí, como eu falei, uma coisa legal desse Discovery é que ele roda, e todas as vezes que ele roda, ele verifica todos os itens que ele já possui e os que ele não tem. Então, se algum dos itens que ele já possui, por algum motivo, por exemplo, tem uma porta que está ativa, quando ele rodou hoje, a porta está ativa. Ele rodou amanhã, aquela porta não está ativa mais, nessa parte aqui que eu digo, deixa eu abrir a descoberta aqui novamente, aqui, descoberta de interfaces ativas. Então, por exemplo, eu digo aqui, período de retenção de itens perdidos, 7 dias. Então, se ele não achar aquela porta mais em algum desses discoveries, ele vai botar um contador lá no item, dizendo que esse contador vai ser removido em 7 dias. Ele vai gerar o alerta dessa porta como down, porque ele criou esse alerta anteriormente, mas ele já fica com aquele contador lá. Opa, a porta está down, eu vou remover esse item, Se você não disser a ele mantenha o item, ele realmente vai apagar. Ou seja, para quem monitora as portas ativas, e se a porta ficar down por algum momento, não me importa mais se ela ficou down ou não, essa mão na roda, porque ele vai fazer até uma limpeza do seu monitoramento automaticamente. Ele vai sair removendo todas essas coisas. Show de bola, Del, obrigado. Mais alguma questão, pessoal? E já de antemão, gostaria de agradecer a todos e todas que estão presentes até agora, né? Normalmente nas conferências começa com um número maior e vai decaindo com o tempo, né? Já está chegando ao final do Net Café e a gente está com as mesmas 40, 41 pessoas. Muito legal. Obrigado, pessoal, por estar conosco. Isso, deixa eu só comentar o que a Adriana colocou aí no chat, que aí, Adri, é uma coisa que também, talvez o Cristino tenha essa dor de cabeça aí. Subiu um novo switch na rede. Se você tiver a combinação dos dois discoveries, tanto o discovery de rede quanto o discovery de itens, alguém espetou um switch novo na rede, ele já vai fazer todo a descoberta daquele novo item. Lógico que, se for alguém que não é alguém do TI, vai subir aquela licença NMP, ele pode acabar não pegando nada daquele novo switch. Mas se é o TI que está fazendo, não existe, você acaba com a ideia o analista colocou na rede e esqueceu de colocar no monitoramento. Não, ele vai estar lá no seu monitoramento,
depois que rodar todos os discoveries, esse item já está lá pronto. Então, pessoal, não havendo mais perguntas, né? Estou vendo no chat algumas pessoas escrevendo, não sei se a pergunta está vindo ou se o pessoal está... O Fabrício está escrevendo há um tempinho aí, o Fabrício. Vamos aguardar um pouquinho para essa pergunta vir. Fabrício, não é que não recomendaria o uso, mas se você tiver alguma coisa que não é tão padrão assim, aí você não vai ter ganho, porque você vai ter descobertas para itens simples. Por exemplo, você tem poucos switches de um jeito e você quer, por exemplo, olhar a temperatura do switch. Eu quero monitorar a temperatura de switch, mas eu tenho switch de um fabricante, switch de outro fabricante, switch de outro fabricante, ou seja, você vai ter descobertas de itens simples. E aí eu não acho que você vai acabar não tendo um ganho com o uso do LLD. Fora isso, também, nós usamos no POP funcionando de boa. Que massa, muito bom, Fabrício, saber que tem mais alguém utilizando. Muito bom, muito bom. A heterogeneidade do ambiente impacta muito. Impacta em alguns casos, Adriana. Quando a heterogeneidade foge das MIBs padrões do SNMP, impacta bastante, porque você não vai conseguir pegar isso de forma dinâmica. Mas se for um ambiente heterogêneo, mas que esteja sempre monitorando as MIBs padrões, isso aí continua você sendo tranquilo para poder pegar. Tá. Lucas, o trigger, ele é criado, assim, aqui é o protótipo, tá? Depois ele cria um item que fica igualzinho, o host ele vai ficar igualzinho a um que você tenha criado ele estaticamente. Então, os triggers vão estar lá todos iguaizinhos, da mesma forma que... É como se você tivesse criado um template estático e aplicar isso a um host. Então, ao invés de você ter um template estático, você tem um template que se atualiza de acordo com o host, mas ele continua sendo um template. Então, os triggers vão estar da mesma forma, os itens vão estar da mesma forma. O ideal do trigger, que aí, se vocês observarem, eu fiz isso aqui, só para você não se perder, é que todos os triggers vão ter o mesmo nome que você produzia aqui. Então, o ideal é você sempre produzir o nome dos triggers com essas macros. A macro hostname, as macros que você pegou da busca, porque senão você vai ter vários itens com o mesmo trigger, com o mesmo nome. Aí, bom, isso não vai dizer nada para você. Você ia ter lá um porta 23 admin DAO e, porta 23 de onde, meu Deus do céu? Então, isso é bom. É bom ter cuidado de você sempre usar as macros, principalmente na construção dos protótipos, para você não ter coisas duplicadas na hora de resultado. Mas os triggers vão para o mesmo lugar, tá? Então, mesmo que você crie por aqui, o trigger ele fica como se você tivesse pego um template estático e aplicado no host. Ele vai ver e cria da mesma forma. Então, não havendo novas questões, né, eu quero mais uma vez agradecer a Delson pela apresentação, muito boa. Muito legal esse momento de a gente compartilhar conhecimento e com a prata da casa é melhor ainda. Joel, sobre o microfone, quer fazer alguma questão? Eu acho que ele clicou sem querer. Então, pessoal, reforço o que eu coloquei aqui no chat, né? Nosso site aí, do Net Café, para vocês poderem ver a grade, né, das próximas apresentações que a gente vai alimentando dinamicamente. Mas para vocês receberem os updates, por favor, né, se inscrevam na nossa lista, né, que a gente está sempre divulgando. Joel, apareceu novamente o microfone. Eu estou na dúvida se você quer fazer uma questão e está coincidindo ou não. Seu áudio não está chegando, Joel. Tá, vou assumir que está com algum problema ou é coincidência. O fone está com problema. Quer fazer alguma questão, Joel, pelo chat? Dá tempo ainda. Del, enquanto Joel escreve, o pessoal termina de escrever. Põe teu slide, Del, com teu contato, se o pessoal quiser falar contigo depois e a gente caminha para finalizar aqui. Pronto, o slide, o contato é esse aí, delson.rosario@pop,
Então, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, pode mandar e-mail. Eu já trabalho com Zabbix, como a galera do Pop sabe, aí eu já trabalho com Zabbix desde o meu tempo de bolsista da UFBA. Então, eu conheço algumas coisas do Zabbix, estou sempre aberto aqui para qualquer pergunta que vocês tenham, eu consigo ajudar. E é isso aí, podem me procurar. Pronto. E obrigado pelas felicitações aí de todos que falaram no chat. E aí, deixando também registrado aqui que eu estou fazendo esse trabalho nos Zabbix do Pop junto com o Jonatas e o Alan, que estão aí na plateia. Então, eles também têm me ajudado bastante em descobrir coisas novas nos Zabbix e ver o que a gente pode fazer. Então, muito obrigado a eles dois também. Então, obrigado. Vamos aqui para a gravação. Então, pessoal, boa